Bom dia, pessoal do sétimo ano. Bom, na última aula a gente falou um pouquinho sobre os espanhóis e suas conquistas aqui dos maias, astecas e incas. Hoje a gente vai falar o que aconteceu depois, né, dessa guerra da conquista, né? Bom, o que vocês têm que saber de impacto geral? Sim, eles conseguem formar colônias aqui nessa região do da América do Sul, né? Que vai pegar tanto lá de cima até lá embaixo, a região hoje que a gente tem Peru, Bolívia, por aí vai, como também a América Central, na região ali que pega o México até em cima, né? Mas, assim, o que aconteceu pós a conquista? Bom, os índios, indígenas, melhor dizendo, da região, sempre vale lembrar que eles são índios, eles foram escravizados. Sim, eles foram escravizados e forçados a fazer trabalhos. Foram catequizados também, graças a... Lembrando que a Espanha é católica, então veio catequizar esses indígenas. E por isso eles, além de serem escravizados, serem maltratados, eles foram saqueados também. Foi saqueados tanto os túmulos quanto os templos, seus ídolos religiosos foram todos levados embora pelos espanhóis, né, para comércio. Bom, o que tem que se saber? Que com esse domínio dessas regiões, eles tiveram que dividir para uma melhor organização, né? Então, toda aquela região da América Central, deixa eu pegar aqui o livro de vocês para dizer a página 147, se vocês quiserem ver, a parte da América Central, ela foi chamada de Nova Espanha, né? República da Nova Espanha. Enquanto que a do Sul foi chamada de Peru. Tá? Então eram dois vice-reinos, tá? Eram vice-reinos, na verdade. E cada vice-reino era administrado por um vice-rei. Só que esse vice-rei pegava tributo e tal, daquela região, e ele prestava conta ao que se chama de Conselho das Índias, né? Que era um órgão que foi criado também para tanto resolver conflitos quanto sugerir cargos, né? Nomear cargos de possíveis administradores, tá? Também era possível assim, então, pedir audiências, né, que seria um tipo de que é o tipo de audiência que a gente tem aqui no sistema judiciário, mais ou menos, para resolver algum problema, né? Os tribunais seriam responsáveis assim por essa administração da justiça. Também existiam áreas responsáveis por administração municipal, como fosse uma prefeitura, né, que era chamada de cabildo. Nesse cabildo é que se tinha os proprietários e comerciantes como a principal força motriz de movimentação desse cabildo, tá? Bom, sabendo disso, vamos falar um pouquinho da economia. Como é que era a economia dos países? Na verdade, dessas províncias, dessas colônias. Mineração. Pelo menos o início, quase todo é mineração. Quem fazia o trabalho braçal? Os indígenas. Haviam escravos também, só que eram em menor quantidade. A gente falar de divisão de sociedade, a gente fala isso. Era principalmente os indígenas que faziam essa parte de mineração. O que é que se minerava? Principalmente ouro e prata. Depois à frente, vai ocorrer um declínio do sistema minerador e vai se focar principalmente na agricultura e pecuária. Já se tinha agricultura e pecuária no tempo da mineração, mas a mineração era a principal fonte de renda, tá? Então, várias jazidas foram secando com o passar do tempo, porque eles mineravam muito. Os espanhóis vieram atrás de preciosidades, e de fato conseguiram. Mineraram. Aí acabou alguma dessas jazidas, e lá no México eles encontraram outras, chamadas Zatecas. Zatecas. Então, assim, eles foram minerando, né? Para manter essa mão de obra, se precisava de alimento. Então, qual foi a solução? Eles fizeram áreas agropecuárias, né? De tanto de plantio quanto de animais, para servir de suprimento para essas áreas de mineração. Então, se precisava de animais, eles mandavam dessas áreas. Se precisava de comida, também mandava dessas áreas. Uma das mais famosas foi na Argentina, os Pampas da Argentina. Não é o nosso Pampa bioma, é uma região lá da Argentina, certo? Pampas argentinos que faziam esse suprimento de animais e também de alimento, tá?
Aí, só que depois do século XV, para ser mais específico, eu estou movimentando hoje porque eu estou incomodando a cadeira, tá? Depois do século XV, você tem uma derrocada do sistema, não está funcionando. Então, se gasta mais dinheiro na produção agora agropecuária. E com isso se retorna mais dinheiro também. Graças ao sistema minerador, a Espanha ficou muito rica. Então ela podia investir para esperar resultados. Então o que é que se tinha na agricultura? Principalmente cacau. Cacau era muito exportado. Café e cana-de-açúcar. Né? Animais, carne charque. O charque que a gente come. Essa carne mais salgada. Certo? E couro. Né? Bom, para se entender, se o comerciante quisesse ter escravos, o que ele fazia? Ele comprava a coroa. Ele ia com o dinheiro e comprava a coroa espanhola, ou seja, o vice-rei. E assim ele teria. Mas tudo que for de alimentação, doenças, vestimentas ou catequização seria por conta do comerciante. Ele não receberia o escravo em plenas condições. Ele teria que gastar com o escravo. Certo? É só mais uma informação importante. Tá, e quais eram os grupos? Lembra que toda sociedade a gente tem uns grupos. Como a gente tinha burgueses e comerciantes, aqui a gente também tem. O que estava no ápice seria os chapetones, né? Que seriam os espanhóis que migraram lá da Espanha, em alto cargo, né? Eles eram grandes proprietários de terra, né? Abaixo deles estavam os crioulos, que seriam espanhóis nascidos na região. Eles não tinham um vínculo grande com colonial, mas eles também tinham grande fatia das terras. Depois estavam os mestiços, certo? Que eram mestiços, que eles davam um certo medo na coroa espanhola de que se houvesse um golpe, né? uma revolta, porque estava crescendo demais o número de mestiços e a população já era grande, né? Que os mestiços eram filhos de espanhóis de alto poder aquisitivo, provavelmente com os índios locais, então se tinha esse medo de que gerasse um conflito, né? E abaixo deles estavam os índios, né? Que eram os principais provedores de força braçal para trabalho. Não tinham muitas regalias, na verdade nem tinham regalias, e eram utilizados por esses espanhóis. E aí tinha os escravos, né? Que eram em menor número, escravos negros, que não eram muito utilizados aqui nessas colônias, mas ainda existiam, tá? Aqui na região. Dos mestiços, esqueci de falar, o que é que eles faziam na sociedade? Geralmente algum tipo de comércio pequeno ou artesanato. E é só. Tá. Os escravos eles podiam ser pedreiros, o que precisasse de mão de obra eles estavam fazendo. Eles eram um quebra-galho, digamos assim, certo? Carregadores. Já para finalizar, é importante saber que a Espanha ela ganhou muito dinheiro com mineração em Potosí, que é na Bolívia, certo? Que ainda há mineração lá, certo? Inclusive a mineração lá é tão intensa, o pessoal fica tanto tempo lá minerando que sofrem de algumas doenças, né? Porque lá tem sílica, então eles acabam inalando, aí dá silicose, uma doença no pulmão, tá? Então ganhou muito dinheiro a partir de prata e ouro. A Espanha enriqueceu muito por volta de 1600, tá? No livro de vocês, na página 152, vocês têm o processo todo de como é trabalhada a prata, desde a extração até o amadurecimento, né? Que vem cobre, que vai para forno, que depois é separado, tem tudo bem direitinho se vocês quiserem saber, tá bom? Como eu não posso me estender a mais de 10 minutos, não vou falar mais do que isso, tá beleza? Valeu, galerinha, uma boa semana aí para vocês e é isso que eu tenho. Os exercícios eu passo via áudio, tá?